E segundo os nossos sábios, esse processo dessa paraxá, essa porção, falando sobre a gestação, ela não está nessa paraxá à toa. Ela vem para nos orientar e nos ensinar que após cada sofrimento que nós passamos, os sofrimentos, eles não têm intenção de punir ao homem. Os sofrimentos, eles são um estímulo para a nossa cura. Todo sofrimento que nós passamos, então ele é um estímulo para que nós possamos curar o que, Silas? As minhas fragilidades. Aquilo que eu preciso mudar em mim. Quando nós falamos da contagem do número, e nós olhamos com cada semana que nós temos que melhorar, a intenção de olhar para dentro de nós, a intenção que nós temos em fazer essa retrospectiva, olhar para dentro de nós, é porque se for só contar o homem, ele não vai mudar nada na nossa vida. Se você simplesmente pegar o seguro e ler, não vai mudar nada na sua vida. Mas você tem que fazer a leitura e você tem que saber o que está sendo corrigido na Sefirá. Quais Sefirot estão sendo corrigidas e quais as correções que você tem que fazer na sua vida. Isso não é fácil, é muito difícil. Olhar para dentro de si e reconhecer que você precisa mudar. Então, quando nós temos no início dessa porção, falando sobre a gestação, porque o processo do nascimento da criança, o Eterno falou lá em Bereshit, lá em Gênesis, no início, que toda gestação ela vai ser com o quê? Com dores. A mulher vai dar filhos com dores. Então, se a mulher tem 9 dias, 42 semanas, 9 meses de um processo que muda totalmente o seu corpo, e ela, durante esse período, provavelmente ela pode ter murmurado. Por isso que ela tem que levar um sacrifício para Deus de perdão, porque ela murmurou. Naquele momento que ela está lá gritando, esperando por o bebezinho chegar, ela fala assim: nunca mais eu quero ter filho, né? Pô, fala besteiras. No momento da dor, então ela tem que vir diante do Eterno fazer uma reconciliação com o Senhor. Porque Deus deu para ela o quê? Um presente. Então, o propósito de todo esse sofrimento é o renascimento, que vem logo em seguida após aquele fato. Depois que você passou por uma turbulência, está tudo bem, você fica grande de novo, não é isso? Depois que a mamãe gritou lá bastante, lá, e grita, o neném nasceu, ela olha para o neném, o que ela quer? Quer beijar aquele menino todo feio, todo cheio de sangue, né? Toda lá bobinha, está bonito, não é isso? Está bonito, é o menino mais bonito. Os nossos filhos são os mais bonitos do mundo, não é isso? Se falar que o nosso filho é feio, a gente fica bravo. Pode ser o menino mais feio, mas é meu filho, ele é o mais bonito. O mais inteligente é o mais tudo, tá, tia? Então, todo sofrimento que o nosso Pai, o nosso Abba coloca na nossa vida, é porque Ele espera de nós que nós vamos renascer, que nós vamos trazer algo espetacular após o teste que foi a nós colocado. Por isso que nós precisamos entender que falhas haverá sempre na nossa jornada. E nós vamos errar sempre, vamos cair, mas todos nós temos condições de fazer a nossa techuvá. Eu falei no sábado passado, na última paraxá, que o sacrifício, ele tem qual objetivo? Aproximação, lutar e guerrear, não é isso? São 3 aspectos. Então, se eu errei, eu preciso fazer uma techuvá, mas só que eu não tenho condições de levar um sacrifício. Então eu não faço a minha techuvá porque eu não tenho condições de levar um sacrifício para Deus. Então Deus não pode me perdoar e eu não vou ter o tempo fazer o minha techuvá, o meu pedido de perdão, porque eu não tenho como chegar até a Deus, que eu não tenho um cordeirinho. Para que a nossa mente não crie desculpas diante de Deus, o Eterno colocou aqui na paraxá, no versículo, no capítulo 14 e 21, que fala assim: e se ele for pobre,
e as suas posses não lhe tomará um cordeiro de oferta de delito para fazer rito da defumar. O que acontece? Se eu sou pobre e não tem como levar um cordeirinho, o Graciano com a dorzinha do lado foi lá e fez. Tem como? Deus te cure. Pegou um cordeirinho para fazer lá um sacrifício a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou pegar carona nesse cordeirinho dele e vou fazer uma remissão do meu pecado. Então, todo mundo tem condições de fazer a sua teshuvá. Bárbara Shem. O que isso quer dizer? Que nós somos a coletividade, nada individual. O cordeirinho que eu estou levando para fazer remissão do meu delito, mas se o outro não tem condições, ele serve para mim também. Fantástico isso, né? Então nós não temos desculpas para não fazer a nossa aproximação diante de Deus. Todo homem tem a oportunidade de chegar diante de Deus. E se todo homem tem a oportunidade de chegar diante de Deus, qual é a desculpa que nós temos para não fazer essa aproximação? Eu posso dar uma desculpa que Deus não escuta? Eu posso dar a desculpa e falar assim, olha, eu errei muito e não tem como chegar perto de Deus. Eu não tenho condição de chegar até lá, Deus não vai me aceitar. Eu posso fazer isso? Posso, muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós escondemos no nosso erro para não fazer uma teshuvá. E nós falamos assim, olha, nossa, eu errei tão feio que eu acho que Deus não vai me perdoar. A sua mente fala para você mesmo, mas Deus não vai te perdoar. Eu errei feio, eu não estou conseguindo. E esse processo que você ficar, eu acho que eu não vou conseguir. E o que acontece? Você não consegue. Porque um abismo chama o outro abismo. Um mandamento positivo, ele atrai outro mandamento positivo. Mas o negativo também atrai o negativo. Então o que nós temos que fazer? Teshuvá agora. O nosso processo de arrependimento, ele tem que ser imediato. Nós erramos todo momento. Mas no momento que você erra, você tem que reconhecer que você falhou e pedir desculpa para Hashem. E quando você pede desculpa para Hashem, os seus pecados, eu não lembro mais. Claro, Hashem? Hoje, Silas, não temos um cordeiro, mas hoje nós santificamos o nosso ego, né, o nosso egoísmo, essas nossas falhas que santificamos todos os dias. A consciência. Não existe sacrifício sem consciência. Não existe reza sem consciência, sem aproximação. A reza é tudo o nosso processo religioso, ele é através de consciência. Se você não tiver consciência, não muda nada para você. Entendeu? É um processo da consciência, que é o mais difícil de despertar em nós. Por isso, que se a gente encontrar alguém que está com a chaga, com alguma chaga, qual que é o nosso comportamento? De afastar, né? Não, de aproximar. Quando você encontra alguém e ele está com uma chaga, o que você tem que fazer? Aproximar. E levá-lo ao sacerdote. O sacerdote vê se ele está com lepra. Sempre que você encontrar alguém e você perceber que a ação dele pode estar errada, não é que você vai julgar a pessoa e falar que ela está errada. Você vai levar ela, falar com ela, procura o sacerdote para que ele possa ver. Se essa sua ação, ela é uma ação que vai contaminar todo o arraial. Nesse caso, hoje, o sacerdote é quem? O sacerdote pode ser a pessoa que você estuda, pode ser quem está do seu lado. Pode ser alguma pessoa que vai te dar um conselho. Não, porque isso é doença espiritual. Sarat é uma doença espiritual. Isso não é uma doença física, é uma doença causada pelo seu comportamento, maledicência, por lashon hara. Então é uma doença espiritual. Então, se você perceber, ouvir em mim,
uma ação de lepra, você tem que falar comigo e me aconselhar. Porque essa doença é uma doença espiritual. E essa doença espiritual, ela contamina a todo o arraial. Sabe por quê? Se eu emito um parecer negativo sobre qualquer pessoa aqui, nesse recinto, vocês vão comprar a minha ideia assim no primeiro minuto. Porque sempre que a gente fala do lado mal, o lado obscuro, ele já está pronto para jogar você no chão. O Yetzer Hará, ele já está com o laço pronto para pegar a mim e a você. Então não é difícil. Por que nós paramos para escutar Lashon Hará? Por que nós escutamos Lashon Hará? Porque o Yetzer Hará está pronto para o teste. E você não está preparado. E você se contamina. É muito fácil a gente contaminar. É muito fácil a gente contaminar e amaldiçoar o outro. Nós amaldiçoamos as pessoas sem pensar nas consequências que nós criamos através da nossa fala. Porque a nossa fala, ela fica para sempre. Você pode fazer chuvar, mas esse anjinho, ele está aí para sempre, que você gerou. Então, todas as ações negativas que nós geramos, através da nossa fala, das nossas ações e dos nossos pensamentos, eles são eternos. Uai, Silas, como assim? Você não falou que é de Deus? Não. Lembra mais das minhas transgressões? Deus não lembra das transgressões. Mas só que se eu ofendi o outro, enquanto eu não curar a ofensa no outro, essa ofensa está aberta. Entendeu? Por que é sério falar Lashon Hará? Por que é sério a gente ouvir o outro? E se você não tem um discernimento, você vai se contaminar e vai contaminar o outro muito mais ainda. Por isso que você tem que saber ouvir. Muitas vezes aqui o pessoal fala, o Silas está sempre em cima do muro. Eu não estou em cima do muro, porque eu só escutei o lado de cá, no seu lado de lá. O lado de cá eu estou ouvindo de você. O outro lado, eu não conheço, é obscuro. Então eu não posso julgar o outro lado que eu não ouvi. Então todas as vezes que alguém chega com uma demanda para você, você não pode tomar posição, porque você não sabe o outro lado. E você não sabe qual é o propósito de Deus nessa situação. E é tão interessante esse processo, que na Haftará, os 4 leprosos, o que acontece com eles? Vocês leram? Não posso perguntar, porque a senhora fala que é feio. Então eu vou só comentar. Os 4 leprosos, eles iam morrer. Eles falaram, como nós vamos fazer? Nós não podemos sair, porque nós somos leprosos. Iam falar assim, olha, se a gente for até lá na Síria, ou se a gente ficar aqui, nós corremos de jeito de morte de todo jeito, não é isso? O que nós vamos fazer? Vamos para lá. E quando eles chegaram lá, o que tinha? Não tinha nada, todo mundo tinha fugido. O que Hashem tinha feito? Ele tinha botado para marchar um exército, o barulho do exército marchando. Então, eles fez o barulho lá, eles escutaram, tinha barulho de guerra, e saíram e correram todo mundo. Todo mundo. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá, Comeram, alimentaram, foram até a cidade, falaram com o rei. roubaram o ouro e a joia. Roubaram o ouro, nós não roubaram, que a gente não rouba. Porque com o processo de guerra, então nós pegaram o despojo de guerra. Não é roubo, não roubo. Nós não roubamos, né, Ruth? Despojo de guerra. Eu era leproso, agora eu sou rico, estou cheio de ouro, não é isso? Mas só que o profeta tinha falado para o rei que a cidade estaria entregue a ele. Que eles comprariam comida a preço de banana. O que o rei falou? Bobagem, duvidou do profeta. Aí quando ele viu que era verdade, ele correu para lá. Quando ele chegou no portão, o que o profeta falou com ele? Que ele ia ver, mas não ia participar. E morreu atropelado. Todo mundo. As pessoas pisaram sobre o rei, nem respeitaram o rei, né? E o rei morreu. Mas o que é importante desse processo? São os leprosos. Porque depois disso eles foram curados, sim ou não? O que diz o Midrash? Eles foram curados.
Então entenda, Eu acredito que eles ficaram muito eles ricos foram também. curados. O processo de riqueza de hoje é diferente daquela época, né? Mas olha que interessante. Todo afastamento tem um propósito. Mas só que dentro do seu afastamento, você tem que ter consciência do risco. E você precisa aprender a correr risco. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Eu vou lutar pela vida. A vida está em primeiro lugar, você tem que correr risco pela vida. E a doença espiritual, que nós nos isolamos, nós precisamos aprender a lutar pela nossa vida, pela nossa alma divina. E a nossa guerra pela vida espiritual, ela é muito pouca. E a nossa guerra pela nossa existência, ela é quase nula. Vai ser assim, então eu luto um pouco pela minha vida, você não luta nada pela sua vida. Você não luta pela sua existência. Nós não estamos lutando pela nossa existência. Nós precisamos lutar pela nossa existência. Sangue no olho pela nossa existência, nós precisamos disso. Nós somos acomodados. O Senhor não, Senhor, você é e eu também sou. Nós temos muita capacidade. Nós podemos muito mais. Todos nós podemos fazer muito mais. Com todo respeito, estamos parados. Precisamos mover. Nós precisamos mover. Em que sentido? Em todos os sentidos da sua vida, do seu conhecimento, da sua saúde. Gostei daquele velho lá que você me mandou. Daqui a uns dias eu vou estar daquele jeito. Nós precisamos lutar. E para você lutar, você tem que ter um objetivo de vida, de existência. Qual que é o seu objetivo de existência? Se você não tem um motivo de existência, a vida não faz sentido, gente. A vida só faz sentido com motivo de existência. E o sentido de existência é construir esse mundo para Deus. É viver para Deus. É ser impulsionado pelo aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque a vida aqui, ela é inerte. A vida, nós somos pó, nós somos inertes. Como diz lá na Cabala, nós somos pó. E o pó só quer repousar em si e desfrutar das suas benesses, dos seus benefícios. Então, nós só queremos benefícios. Eu estava conversando com Soraya hoje. E a gente estava falando sobre leitura. E ela falou, Silas, não é todo mundo que gosta de ler. Eu falei, Soraya, e nem é todo mundo que gosta de rezar. Eu falei, por que não gosta de rezar? Não tem tempo para ler, não tem tempo para nada. Mas as pessoas sabem todas as séries da Netflix. Todas as séries que tem, todos os filmes, sabem de tudo. Por que não tem tempo de ler um livro? Você não consegue ler um livro em 2 dias. Você não consegue ler uma porção da Torá. Uma semana para ler, você não consegue? Você não consegue ler os salmos da semana? Gente, por quê? É desânimo, não é importância. Nós não descobrimos a importância desse Deus que nós servimos. Nós não sabemos quem é Ele. Por isso nós nos contaminamos muito fácil. Por isso que é essa contaminação geral. Por isso que é essa lachonará. Por isso que há essas picuinhas no nosso meio. Porque nós não estamos vivendo para Hashem. Poucos viveram. Você pega a Torá, poucos homens viveram para Hashem. E os que viveram, viveram totalmente. Por isso que é só um pouquinho que eu vou falar da Cabala, só para a gente entender que quando o Mashiach chegar, o nome do Mashiach, você sabe o que vai ser lepra? O nome do Mashiach vai ter também Sará, porque ele é o único capaz de suportar as nossas lepras. Vocês sabiam disso? Pois é. Por isso que o JC fala que ele levou sobre si as nossas dores, essa mentira que eles roubaram da Kabbalah. Porque o JC não levou nada das suas dores. Porque você tem dor e você está sofrendo tudo quanto é tipo de coisas. O Mashiach ainda virá e vai levar essas dores. E ele vai carregar esse nome. Porque aí você não vai ter isso. Enquanto nós temos essas chagas, enquanto nós temos essas dificuldades, nós temos que lutar pela nossa existência.
Lute pela sua existência. Fiquei muito feliz com você na faculdade, fazendo estágio, tirando carteira. Parabéns, fico muito feliz. Quero você lá no topo, você vai. Porque nós temos que ir para lá. Nós temos que ir para lá porque Deus colocou você para estar lá em cima. Porque nós carregamos o nome de Deus. Como eu posso carregar o nome de Deus de cabeça baixa? Eu tenho que andar de cabeça erguida, porque eu sou filho do rei. Como eu falo que sou filho do rei, se eu não demonstro, se eu não tenho força, se eu não tenho vida, o filho do rei, as portas abrem para ele. Entendeu? Nós precisamos colocar isso. E para a gente colocar isso dentro de nós, nós temos que valorizar esse Deus que nós servimos. Nós temos que querer esse Deus de verdade. Eu desafio você a querer experimentar Deus de verdade. Ter experiências com Deus de verdade. Sabe, falar assim, uma semana. Eu quero viver uma semana vivendo para Deus. Levantando e falando, Deus, o que o Senhor quer que eu faça nesse dia? No meu trabalho, nos meus afazeres. O que o Senhor quer que eu faça? E vai falar assim, Deus, e essa semana vai ser uma semana que eu vou me dedicar a não falar mal, não ouvir mal de ninguém, não vou criticar ninguém. E hoje a gente faz esses processos de contagem de ONG, dessas limpezas, mas lá atrás, há mais de 20 anos atrás, a Soraya fazia isso, tinha semana. Essa semana a gente vai ser assim, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer aquilo. A gente não tinha esse conhecimento. Mas a gente sempre tentou trabalhar em nós. E foi através desses trabalhos que a Soraya fazia durante essas semanas que eu comecei a despertar minha espiritualidade. Porque eu tinha uma outra espiritualidade. Eu estava um pouco distante disso. Não era isso que eu queria na minha vida. Mas eu comecei a ver, graças a Deus eu sou pensante. E Deus me deu condições de pensar, e eu fui pensando, e eu falei assim, gente, eu não posso ser tão bobo que eu não consigo discutir com uma pessoa. Eu não posso ser tão burro que o Cid me traz um texto, e me lê um texto e eu não entendo nada do texto. E quero discutir com ele uma coisa que não tem. Eu vou estudar. A próxima sentada vai ser diferente, para mandar ler, para mandar todo mundo isso aqui. Aí eu comecei a estudar, falei assim, eu vou ler. E Baruch Hashem, Deus me deu o prazer da leitura, eu amo ler. Então sempre li que eu gosto de ler. Eu sou dessa tribo. Mas o que acontece? Quando você chegar a alguma coisa para você, você é muito inteligente, muito capaz. Não se limita. Não se limita àquilo que você recebe aqui. Na quarta ou no sábado, busca. Faça como o Miller. Preparou para fazer uma contagem de homem para a gente. Maravilhosa, Baruch. Se você quiser fazer na próxima quarta ou no próximo sábado, faz um estudo e manda para a gente. Eu fiz um estudo aqui. Tudo bem, vai lá e leva para a gente. Não fica só com aquilo que a gente deu. Estuda, pesquisa, seja corajoso, não perca as oportunidades. É uma oportunidade. Prepare, estuda na Paraxá, fala, sabe, eu vou dar a ministrar. A Paraxá, vem ministrar, vem ensinar para a gente. Porque você é capaz, todos vocês são capazes, tem muita capacidade. Deus mandou muita qualidade para a gente. Mas você tem que querer, tem que pagar o preço. Falar assim, eu vou estudar e vou fazer. E quando você falar assim, eu vou pagar o preço, aí quando você perceber alguém com chagas, você vai ter amor por essa pessoa. Porque quando você entende que o outro está trilhando um caminho que parece perigoso, a sua alma divina fala assim, tenha dó dele, você já esteve lá, estenda a mão. Não acuso. Porque quando o Eterno te dá um pouquinho de sabedoria, não é para você, seu manda da congregação, não. É para você dar a mão para o outro e falar, vem comigo. E o Eterno está derramando sabedoria sobre cada um de nós para quê? Para a gente caminhar junto. Para a gente caminhar junto. Para a gente semear juntos. Como o Graciano sempre fala, Silas, essa casa vai ficar lotada. Vai ficar lotada quando a gente entender que Deus tem pressa nessa hora. Por isso Ele colocou você aqui. Mas você tem que querer.
Cira, você está falando que eu não quero? Estou falando que nós não queremos. Porque nós precisamos pagar um preço. Porque tudo que nós estamos desfrutando aqui, pessoas pagaram um grande preço. Então, para isso, a gente tem que descobrir. E o grande problema nosso é o que Alexandre falou do ego. Você pode ser a melhor pessoa na sua profissão, na missão, naquilo que Deus determinou para cada um de nós. Todos nós que estamos aqui temos uma missão, um propósito que o Eterno colocou você aqui nesse mundo. E esse propósito que Deus colocou para você. Mas se você não controlar o seu ego, infelizmente, você não vai cumprir a sua missão. Você pode ser o melhor profissional, mas se você não controlar o seu ego para saber que Deus te colocou ali para servir, você não vai cumprir a sua missão. A Ruth falou um exemplo maravilhoso hoje. Ela foi lá no trabalho dela, porque ela estava passando mal. Ela chegou lá para fazer a medicação. Ela olhou para os pacientes lá, muita gente, para as amigas dela. Ela falou, eu não tenho coragem de ir embora. Eu vou ficar aqui para ajudar a atender essas pessoas. Parabéns, Ruth. Você entendeu o propósito da vida. Esse é o propósito da vida. Não sou eu, é o próximo. Eu vou servir o próximo. Eu vou pagar um preço pelo próximo. Isso é você ser Deus na vida do outro. Nós somos pequenos deuses quando nós abrimos mão de nós mesmos. Você até esqueceu que estava doente, né? O povo primeiro parou a Hashem. Mas o que acontece? Geralmente, os funcionários que não conhecem a Hashem, quando chega feriado na sexta-feira, na quarta-feira eles arrumam Covid. Covid, não, na minha época era dengue, quando eu era gerente da empresa lá. Era dengue, era aquele negócio nos olhos. Chega com atestado, não vai trabalhar, emenda sexta-feira. Então o que acontece? Nós, que somos servos de Hashem, nós não temos essa arrogância. Nós estamos para servir. Independente de, nós vamos servir. Então quando você for lá na UPA, onde você for no hospital, não xinga os funcionários, não, porque tem uma Ruth lá também. Porque quando a gente fala mal dos funcionários, a gente está falando mal de você, né, Ruth? Não são todos iguais. Entenda que os hospitais estão lotados, que é difícil e que você não é a prioridade. Nós precisamos respeitar. Então, nós temos que controlar o nosso ego e entender que a nossa missão, o melhor que você tem, que Deus te deu, é para você servir o outro. E a Sarat, ou a lepra, é uma doença da alma. E essa doença da alma é uma doença que nos contamina através da cobiça. Fala assim, a cobiça. A cobiça que me contamina. E lá nos 10 mandamentos, o que o Eterno fala para nós? Não cobiçarás quem? Não cobiçarás a mulher, que mais? A casa, o funcionário, o carro do outro, a casa animal, os funcionários do outro. Então, qual que é a doença da nossa alma? Que nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, estamos cobiçando a casa do outro. Você tem que estar satisfeito com a sua missão e com a sua porção. Quando você não está satisfeito com a sua porção, você está cobiçando o outro. E quando você cobiça o outro, você traz doença para a sua alma. E quando a sua alma está doente, você se torna uma pessoa, fala-se, covarde. Eu sou covarde quando eu estou com a minha alma doente. Fala-se, misericórdia. E muitas vezes, essa lepra nos deixa muito covardes. E sabe aonde nós somos covardes? Fala assim, na minha casa. Na minha casa. Eu sou mais covarde da minha casa. Mais intolerante. Eu não respeito na minha casa. Eu tenho que respeitar. Porque todas as vezes que eu não respeito a minha casa, o que eu deixo na minha parede? Lepra. Lepra. As palavras que você fala na sua casa, elas ficam grudadas na sua parede. As maldições da cobiça da sua alma ficam na sua parede.
Isso é muito sério. Nós temos que lutar para lavar nossa casa. Essa casa é a casa que nós moramos. O ambiente que nós moramos. E o ambiente que nós moramos, quem cura ele é você. Quem vai curar a sua casa é você. Eu não posso esperar que a minha casa vai ser curada pela Soraya. Eu tenho que falar, eu vou curar minha casa. E a Soraya tem que falar, eu vou curar minha casa. Nós temos que lutar para curar nossa casa. Nós dois temos que lutar para curar minha casa. Nossa casa. Não é só um. Você tem que dar o máximo de si. Você tem que morrer pela sua casa. Você tem que morrer pela sua família. Você tem que se dar pela sua família. O que é isso, Silas? Me dar pela minha família. Você não pode ser na sua casa um falso, um mentiroso. Na sua casa você tem que ser verdadeiro. Você não pode ser um mau exemplo. Se eu sou um mau exemplo na minha casa, eu não vou consertar meu filho nunca. Se eu sou um mau exemplo, meu filho não vai me seguir, não segue a minha religião, não segue a minha fé. Ele não acredita, porque o rastro que eu deixei é negativo. Aquilo negativo que eu levo, eu coloco no subconsciente dos meus filhos para sempre. Que Hashem cura os meus filhos. E de todos os que eu estou em volta dele, né, Senhor? Mas isso é consciência, é a minha consciência. A sua consciência para você libertar o seu filho, o Gabriel. Você tem que ter consciência. Os seus rastros negativos causaram dores, mas você pode curá-los. Se você fazer chuvar. Mas é um caminho longo. E para esse caminho longo você vai ter que ter muita paciência, porque essa lepra está lá, aqui dentro. E para você tirar essa lepra, leva tempo, que agora é um processo de confiança, resgate. E esse resgate é doloroso. Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Eu não vou iludir para você falar que é fácil, porque é muito difícil. É muito difícil. Permanecer é muito difícil. Permanecer. Mas, por isso que o Eterno fala, ele vai abençoar várias gerações. É muito difícil, Alexandre. Mas a gente tem que lutar. Na sua casa, quem tem que lutar é você. Eu estou lutando. Você tem que continuar. A luta é para sempre, ela nunca acaba. Você vai lutar sempre. Porque sempre você vai subir um degrau a mais, você vai querer levar todo mundo. Quanto mais você sobe, mais você quer subir todo mundo. Entendeu? Você vai subir todo mundo. Você fala, que gostoso. Eu quero isso. Então a doença da alma é uma doença que tem que ser curada dentro de casa. Você precisa curar a sua casa. E quando você cura a sua casa? Para ser com respeito, com amor, com carinho. Somos diferentes. Gostamos de coisas diferentes. Então eu tenho que respeitar o gosto do outro. Não tem que ser só a minha vontade. Um dia vai ter arroz com rapa para mim. Mas um dia o arroz não vai ser com rapa. Porque o outro não gosta. Um dia vai ser macarrão, lasanha que eu amo. Mas outro dia vai ser aquele negócio da sua terra que eu não gosto. Cheiro ruim. Piqui da Soraya, que eu não gosto. Eu amo. A Soraya ama aquele piqui. Então, o dia do piqui, vai ter o piqui. Tudo bem, vamos fazer o piqui, você gosta. Então, a gente tem que respeitar essa convivência. Saber conviver. E não causar. Você gosta, Leandro? Eu gosto, é bem longe de mim. Aquilo é terrível. Quem gosta de piqui? Deixa eu fazer isso. Ó, muita gente gosta. Delícia. Precisa nem de carne. Ô, filho, eles falam que na época do piqui lá no Nordeste foi a época que mais tem reprodução de crianças lá. Essa época do piqui, que é afrodisíaco, né? A fruta. Não sabia, não. Ela procede essa informação? Ué. Ela é lá dessa região. Mas isso aí é mais para os médicos, né? É a falácia. Mas é onde quer comer mais engravida. Isso é. Ele é quem? Placebo, você sabe que o placebo é fundamental, né? Se você acredita, você tomou, tá bom. Então vamos começar a gostar de piqui, então. Tá todo mundo querendo ir. Dá piqui aí, quem tem piqui? Você vai no atendimento, você não pega uma mãe lá, menos de 3, 4 filhos. Né? Não, mas então eu estou querendo filho, vamos para Voltando pra cá.
Vou contar uma história para vocês. Se Deus quiser, te dá um filho. Você vai Não, mas eu não Eu quero vou fazer. contar uma história, presta atenção. A Sara foi no supermercado com o Isaac e o Isaac passou lá aonde ficam os vinhos, mexeu no vinho, derrubou 10 garrafas de vinho e quebrou as garrafas de vinho lá no chão. De quem é a culpa? A culpa é da Sara? A culpa é do Não, a supermercado, culpa você é dependendo não. A de culpa é onde do colocou a supermercado e a garrafa. mãe errada. Mas a responsável é ela. Parabéns, Alexandre. É isso aí, é disso que eu vou falar. A culpa, o Até supermercado Deus é tem. culpado, né? Você não vai nem ficar A chateado. Né? culpa, o supermercado tem lá o seguro que vai repor tudo tranquilo. Mas a responsabilidade é da Sara. O que nós temos que entender, você não tem culpa, você tem responsabilidade. Você não tem culpa. Acabou o lanche daquele lá, tem copo jogado no banheiro, prato para todo lado. Não é o seu prato. Você não tem culpa, mas você tem responsabilidade. Porque aqui é a casa de Hashem. Entendeu? Com certeza. Você não tem culpa, mas você tem responsabilidade. Na sua casa, você não tem culpa, mas você tem responsabilidade. Mas que ninguém gosta de lavar e limpar, não gosta. Mas tem que ter responsabilidade, Elaine. Tem, é poucos. Aqui dentro. Eu sei, mas eles têm que ter responsabilidade. Poxa, tomou um Eu vejo a cafezinho, pessoa comer lá e lá, que você que tem que guardar, Eu. tirar. tem copo Nosso descartável. meio tem isso. As pessoas não gostam de tomar um café no copo descartável, mas deixa a pia cheia de xícara. Não lava a xícara. Você quer tomar na xícara? Pode tomar. Vai lá e lava a xícara. Não é porque a Cláudia vem aqui e limpa tudo que você não tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. O que foi, meu bem? Meu bem? O que foi? Nada passa assim, nada passa. Eu não entendi. Nada passa. Então nós temos responsabilidade. Na nossa casa, na nossa família, a culpa não é do outro, mas a responsabilidade é de todos. Entenda que todos nós temos responsabilidade. E essa lepra que nós causamos na nossa casa é por falta da nossa responsabilidade, da nossa omissão. Nós temos que ter a nossa responsabilidade para achar no bate da nossa casa. Se falta paz na sua casa, a culpa não é sua, mas a responsabilidade é. Olha que interessante, como muda a coisa. Falta paz na minha casa, a culpa não é minha, mas a responsabilidade é. Mas e se você levar a discórdia, você é responsável por isso e é culpado por Eu isso. espero que você não leve. É. Espero que você não contamine o outro. Então, o que nós precisamos entender nesse processo, dessas duas funções de contaminação, que tudo contamina, mas tudo contamina para o bem. Porque quando eu libero sêmen numa relação com a minha esposa, eu tenho que fazer uma purificação. Por que eu estou impuro? Vocês perguntaram? Por que eu fico impuro se eu liberar sêmen? Porque ele não foi para procriação, para gerar uma vida. Também, porque foi pelo meu prazer. E eu posso ter pensado bobagem, eu posso ter pensado na outra lá fora, na que eu vi lá fora, isso tudo, e é para limpar a mente da gente, que a gente não pode ter uma relação com o cônjuge pensando no outro. E se você fizer uma relação tentando fazer um filho e não Quem aí você vai pedir a Shem para te dar um filho, Vai se você ser quiser dinheiro, do vai mesmo mesmo. jeito. Então, o que acontece? Tudo que acontece com a gente, porque existe um final proveitoso. O Eterno te deu uma noite de prazer. Você vai se limpar e agradecer a Deus, porque você teve a oportunidade de ter um companheiro, alguém do seu lado, para você se relacionar. E isso foi um presente que Deus te deu. Por isso você tem que ter essa compreensão, que até o seu ato de relacionar é para a elevação de ambos.
Entendeu? Que tudo que acontece em nossa casa é para trazer a presença de Hashem. E quando a gente não tem essa percepção, a gente traz coisas que não fazem parte mais do nosso circuito, entendeu? Eu tenho uma dúvida nesse que eu li essa parte, mas essa impurificação, tipo do mato com a sua esposa, não é igual se fosse uma doença ou uma lepra, é diferente, né? Isso é espiritual, é mental, na mente. Mas e aí? E você fica assim, impedido de fazer alguma coisa religiosa por ser impuro? Não. Só o sacerdote em Yom Kippur que ele não pode ter relação para entrar no Santo dos Santos. Só isso. Entendeu? Isso é uma aproximação. Isso é um cuidado para você não... A gente não vai diminuir Deus, mas para que você santifique a sua união desse processo. Entendeu? É um processo de gratificação. Como se faz uma brahá? É uma brahá para Deus. Por isso, e outro processo. Você sabe, olha, se eu tive uma relação, eu tenho que fazer uma limpeza e agradecer a Deus. Como que eu vou ter uma relação extraconjugal e vou ter uma... Mas dentro de um relacionamento, se você tem prazer, um relacionamento com sua esposa, Deus também vai ter prazer. Exato, é isso aí. Entendeu? É isso aí. Mas você tem que fazer com consciência. Com consciência, é um processo de consciência. Mas você fica Não é um impuro, processo né? de desejo. Não, Não é outra coisa, impuro nesse sentido que você está. Não é essa impureza, não. Não é isso. É uma coisa da mente, que a sua mente seja limpa. Já que você pode Que pensar. você, quando estiver fazendo, seja promíscuo. Isso, Resumindo, mas não seja promíscuo. entendeu? Não seja Não promíscuo. seja.